Olá, meu nome é Eloy Martins e hoje eu vou apresentar para vocês uma breve narrativa sobre bullying. Bullying é um tema de estudo que eu tenho realizado atualmente e venho passar aí a minha perspectiva sobre esse assunto. Vou falar hoje, basicamente, uma breve definição de bullying, sobre essa questão da Lei 13.185, diferença entre brincar e o bullying, alguns tipos de bullying, falar também um pouco sobre o cyberbullying, que vem se tornando aí bastante constante, ambientes que acontece bullying, consequências do bullying. Vamos também apresentar filmes, livros e séries que tratam esse tema, como combater essa situação e como denunciar esses fatos lamentáveis que às vezes vêm ocorrendo. Primeiro a gente vai fazer uma breve definição do que é bullying. E o bullying é todo ato de violência física e psicológica, intencional e repetitivo, que ocorre sem motivação evidente, praticado por um indivíduo ou grupo contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de intimidá-la ou agredi-la, causando dor, angústia à vítima, em uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas. Então, basicamente, essa é uma definição mais fria do bullying. Vamos explicar aqui agora, em termos mais brandos, essas definições. Às vezes as pessoas têm muito o estereótipo de que o bullying é só agressão, então tudo é bullying. E nem sempre é assim que funciona. Isso é importante saber, antes de entrar muito nessas definições, é saber a resposta para a pergunta se o bullying é crime. Muito me perguntam isso. E eu digo que existe uma lei, a Lei 13.185 de 2015, e essa lei ela combate o bullying. Ela não é uma lei punitiva, mas é uma lei que estabelece o que é e o que não é bullying. Como se diz muito por aí, né? Não vai dar nada porque eu sou menor, posso fazer bullying, eu posso cometer bullying na escola, não tem problema. Bem, se eu for um indivíduo maior de idade, ele vai responder pelo Código Civil. Se for um menor, ele vai ser submetido ao Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Né? Dessa forma, as crianças até 12 anos podem receber medidas protetivas e os adolescentes podem receber medidas socioeducativas, o artigo 101 e o 112 do ECA. Então, muitas vezes, essa frase de que não vai dar nada pode dar sim. Inclusive, os pais podem ser responsabilizados pela atitude dos filhos. Então, muitas vezes ocorrem essas situações e o pessoal entende que vai ficar impune. E a ideia dessa apresentação é mostrar que essa impunidade ela não rege 100% das situações, não. Outra situação que eu gostaria de falar é sobre a diferença entre brincar e o bullying. Hoje em dia é muito comum as crianças estarem brincando e aí alguém diz, isso é bullying. E aí fica aquela questão, o bullying, tudo é bullying? Toda brincadeira é bullying? Como é que fica essa situação? Tem a diferença entre o bullying e o brincar. O brincar é ocasional e o bullying ele é repetitivo. Basicamente, de uma forma bem resumida, a gente pode organizar esse quadro aqui com as definições. O brincar ele é ocasional, acontece de vez em quando, e o bullying é aquela situação que se repete todo dia. Então, o ocasional é quando você brinca com alguém algumas vezes na semana e essa pessoa ela não fica chateada. Então, é muito comum, às vezes, dependendo do grau de intimidade no relacionamento, você brincar com uma pessoa de determinado assunto
e ela entende que aquilo é uma brincadeira e a vida segue normal. Agora, o bullying já é aquela questão do repetitivo. Segunda, terça, quarta, a semana toda, o indivíduo vai ali martirizando o outro com uma brincadeira desagradável. E às vezes o indivíduo nem percebe que está sendo desagradável. Ou então percebe, e isso é a forma de motivá-lo a fazer esse tipo de situação. Às vezes o prazer de estar ali atazanando o outro. E acontece muito, às vezes, a falta de defesa, né? O conceito básico é o desequilíbrio entre as partes. A falta, às vezes, uma parte é mais influente socialmente, ela é influente financeiramente, às vezes outra parte ela tem uma influência social muito grande. Então, geralmente, quem comete o bullying, ele busca agredir uma pessoa que é uma pessoa mais... Ele reconhece aquela pessoa como uma pessoa inferior, nesses sentidos. Então, é muito comum de ocorrer essas situações onde várias pessoas se unem em prol ali de estar perseguindo a outra. E a lei, ela especifica quais são os tipos de bullying, para deixar bem claro o que é bullying e o que não é. Então, o bullying, quais são os tipos? Né? São agressões físicas, insultos pessoais, comentários e apelidos pejorativos, todos os tipos de ameaças, grafites ou desenhos depreciativos, expressões preconceituosas, isolar socialmente outra pessoa, roubar e furtar objetos alheios, né? Também tem o bullying sexual e o bullying virtual. Então, uma breve definição aqui do que é agressão física. Pode dizer que basicamente é socar, chutar, empurrar, bater, cuspir. Se tem contato físico, podemos falar que é agressão física. Partimos aí para questões dos insultos, né? Xingar, insultar, usar palavrões e até gestos. Você consegue, muitas vezes, insultar uma pessoa com gestos. Não precisa necessariamente estar falando para que todos ouçam. Aí vem os comentários e os apelidos, né? Que acontece muito. Apelidos, piadinhas que possam ofender outras pessoas também são considerados parte desse processo. E são comentários geralmente depreciativos, muitas vezes usando aí questões de aparência física, aparência, aspectos religiosos e por aí vai. Todos os tipos de ameaças, né? Não precisa ser uma ameaça física, pode ser uma ameaça verbal, uma ameaça através de gestos, bilhetinhos, telefonema, recado. Então, se uma pessoa se sente ameaçada ou coagida, já é o suficiente para prestar a denúncia. Outro que é muito comum, infelizmente, são as expressões preconceituosas, né? E elas atacam geralmente as questões mais étnicas, as aparências étnicas, os estereótipos, as questões sociais, religiosas, aparência física da pessoa, opção sexual. Então isso também acarreta muito em situações de bullying. Uma outra situação de bullying que ocorre muito é um grupo ou uma pessoa isolar individualmente, isolar socialmente a pessoa, né? Aquela pessoa ela passa a ser ignorada, ela passa a ser, ela tem que ficar isolada porque ela recebe ameaça, ela é intimidada, outras pessoas exercem dominação sobre aquela pessoa, chantageiam para que ela fique isolada, e aí segue essa perseguição toda. Então essa questão do isolamento social, ela tem várias vertentes também. Pode ser interpretado como um indivíduo isolando aquela pessoa, ou o grupo inteiro isolando o sujeito. Vem a questão também que é muito comum, grafites, né, bilhetes, desenhos, essas ofensas escritas no quadro. O pessoal chega no quadro, escreve lá muitos palavrões, muitas
apelidos, né? Porta de banheiro, famosíssima também, bilhetinhos, caricatura, tudo que é escrito, tudo que tá ali digitado, pode ser considerado também essa questão de bullying. Outra situação é roubar, furtar, destruir objetos alheios, né? Geralmente é muito comum também, às vezes, a pessoa abusar da força física para roubar lanche, roubar material escolar, dinheiro, objetos. Então, toda vez que ocorre o furto ou o roubo sistemático, ali todos os dias vou lá e roubo o dinheirinho do lanche do meu colega, do meu companheiro de escola. Então, se é um material escolar, sempre estou pegando lá, todo dia roubo uma borracha, um lápis, uma caneta, um caderno. Então, se passa a ser todos os dias, se passa a ocorrer com a frequência regular, vamos assim dizer, não precisa ser necessariamente todos os dias, não. Pode ser uma frequência regular. É considerado bullying, sim. Outra coisa que é triste, lamentável, no pleno século XXI, é a questão do assédio sexual. Então, aí vem insultos, piadinhas, apalpar, comentários, gestos. Então, isso tudo, quando ocorre a conotação sexual, é considerado bullying, sim. Voltando sempre a essa questão do que é sistemático. Às vezes ocorreria uma primeira abordagem desagradável, se a menina ou o rapaz fala que não quer aquela abordagem e cessa, beleza, caso encerrado. Se continuar ali sistematicamente todos os dias essa abordagem, esses insultos, palpar, passar a mão, aí sim pode ser considerado bullying também. E agora eu vou falar um pouco mais sobre o que é o cyberbullying. Quem conhece essas imagens aqui, né, sabe o que ocorre nas redes sociais hoje em dia, né? Facebook, WhatsApp, eu já vi situações ocorrer também no YouTube e por aí vai. Outras, Skype, pessoas ali se juntam, ou às vezes individualmente, aproveita que a internet ela nos permite ou se manter incógnito, ou às vezes até criar uma nova identidade, um perfil fake, para agredir ali aquela pessoa, outra pessoa, e se manter ali meio que, né, não vou ser identificado, posso fazer o que eu quiser na internet, porque ninguém vai conseguir me identificar. Isso, então toda vez que ocorre essas violências são praticadas contra alguém através da internet, ou outras tecnologias relacionadas ao mundo virtual, sendo a ação com o objetivo de agredir, perseguir, ridicularizar e ou assediar. É muito comum ali, às vezes, né, uso de fotos, apelidos, memes, vídeos. A ideia toda é produzir esse material e disseminar aí pelas redes sociais, pelos grupos e ridicularizar a outra pessoa, né? E acaba que o indivíduo que comete isso, ele quer mesmo aproveitar desse ambiente virtual para se manter ali meio que escondido. O que é importante a gente deixar bem claro é que o bullying ele não é uma brincadeira. Brincadeira é quando ocorre esporadicamente, nenhuma das duas pessoas ou do grupo se ofende. Brincadeira é quando todo mundo sorri. Brincadeira é quando todo mundo gosta. Quando você faz uma brincadeira e alguém fica chateado ou magoado, deixa de ser brincadeira. E acaba que quem está no meio acadêmico, quem está no meio escolar, fica muito preocupado que acha que o bullying só acontece na escola. E não é assim. A própria lei, a 13.185 de 2015, ela fala muito bem sobre isso. O bullying ele pode acontecer em casa, na rua, igreja, cursinho, vizinhança, praça, clube, locais públicos, privados, empresas. Onde tem aglomeração de pessoas, onde tem relações sociais, pode ocorrer o bullying. E o alerta que eu sempre deixo para os pais é que o bullying começa em casa. Geralmente, aquele irmão mais velho, o irmão que tem maior força física, ou então que tem maior influência na família, costuma querer abusar do irmão que não é tão agraciado assim nesses outros quesitos.
Então, observa bem o comportamento do seu filho, ou então peça alguém para poder acompanhar, porque pode estar ocorrendo esse tipo de situação e às vezes passa desapercebido. É muito importante a gente estar sempre atento com essas situações. Às vezes a gente pensa que é bobagem, não vale a pena investir o tempo nisso, isso é coisa de criança, vai resolver. Mas o bullying deixa muitas marcas. As pessoas que sofrem bullying, que sofrem perseguição, que são ofendidas, elas costumam carregar isso, às vezes ficam até sufocadas. E isso gera uma série de consequências. E essas consequências do bullying não são bobagens, porque por exemplo, pode ocorrer consequências físicas, psicológicas e outro tipo de consequências do bullying. Os efeitos físicos, eles podem ser associados com agressões mais prolongadas. Então, aquela agressão começa ali, sei lá, em determinado mês do ano e se arrasta por 6, 7, 8 meses. Então, podem surgir algumas doenças, né? É muito comum automutilação, depressão, e muitas vezes é comum até mesmo ocorrer em retaliação, onde a vítima ela explode e retalha o agressor com muita violência. Já ocorreu aqui no nosso país essas situações, onde as pessoas que afirmavam ser, né, vítimas de bullying, elas chegam a um determinado ambiente e disparam armas, agridem todos. Então, e outra coisa que acontece também a longo prazo é o uso de álcool, drogas, cigarro por parte da vítima. Às vezes a vítima não está conseguindo lidar com a situação, ela busca uma válvula de escape e acaba entrando nesses vícios e futuramente isso vai desencadear outros problemas. Então, as consequências físicas são muito vastas. Já as consequências psicológicas, as pessoas podem vir a sofrer de ansiedade, é muito comum, fobia social, o indivíduo passa a se isolar, ele não quer mais sair do quarto, não quer mais sair de casa, não quer mais manter contato com outras pessoas, não quer ter mais amizade, passa a não se relacionar mais com ninguém. É muito comum também as crises de pânico. Nas situações que as agressões elas são muito prolongadas, né? E o indivíduo não consegue encontrar uma saída, pode ocorrer quadros de depressão e até outros transtornos mentais mais graves. Outras consequências, nós podemos citar que as pessoas que sofrem bullying, elas podem vir, por exemplo, perder interesse em atividades escolares, atividades esportivas, atividades no trabalho. Isso pode ali acarretar em atraso no desenvolvimento, a pessoa não quer mais realizar interação social, o desenvolvimento diminui, o rendimento no trabalho, na escola, ou então no clube ele passa a diminuir também, porque está sofrendo essas perseguições, não consegue encontrar uma saída e acaba que a pessoa vai ficando desmotivada, já não quer mais voltar naquele ambiente e entra no modo automático e as coisas não vão mais render como rendiam antes. Então a gente precisa parar muito com esse discurso de que bullying é bobagem, a gente consegue resolver sim, vamos conversar, a gente resolve, larga isso pra lá, deixa, eles vão se entender, cada um com seus problemas. A gente precisa entender que viver em comunidade não é dessa forma. A gente precisa ter essa sensibilidade que muitas vezes a pessoa não consegue se ajudar. E se fala muito nisso, né? Que devemos ajudar outras pessoas, devemos ser boas pessoas. Então, já que se fala tanto, a gente pode praticar isso também. E esse assunto ele é muito abordado em muitas séries, livros e filmes. Poderia citar muitos aqui, muitos, principalmente livros. Eu leio muito sobre esse assunto, é meu objeto de estudo. Então, mas eu vou citar alguns poucos exemplos. Quem quiser ver assim as consequências drásticas do bullying, as consequências que podem vir a acontecer, eu recomendo ali ver o documentário Elephant. Você consegue aí, é um filme muito bacana de Gus Van Sant.
Muito bom, filme muito bacana, ele mostra essa questão do bullying e as consequências drásticas que isso pode ocorrer. Então, aquelas brincadeiras ali, aquelas palhaçadas, brincadeira entre aspas, né? Podem gerar aí um trauma na pessoa e ocorrer depois aí uma retaliação contra pessoas inocentes. Outro filme que é um filme, chega até a ser, como é que eu vou dizer, um filme já consagrado, é um filme de terror, né? É um filme da Carrie. Às vezes você consegue achar na internet como Carrie é estranho. A Carrie é uma menina que ela é tímida, e aí os pessoal começam, os colegas começam a perseguir, por causa do jeito peculiar dela, e acabam que no dia da formatura, nos apagares da luz ali, a escola está acabando, ela acha que vai se livrar dessas perseguições, o pessoal resolve perseguir ela uma última vez de uma forma bem humilhante. E aí acontece um final bem surpreendente. É uma ficção interessante, nos leva a refletir quais atitudes poderíamos tomar se tivéssemos determinados poderes ilimitados aí. Já no quesito literatura, eu recomendo esse livro, ele chama Perseguição, ele é da Tânia Alexandre Martinelli. É um livro que relata a situação de Léo e da Malu, que são alvos de perseguições, de bullying na escola com relação à aparência física, com relação a diversas outras brincadeiras idiotas que acontecem. É um livro que retrata diversas faces do bullying, né? Desde das primeiras perseguições até o ápice onde pode ocorrer aí uma situação extremamente desagradável. Então é um livro muito bom e eu recomendo. Esse livro, para mim, é o que mais me agrada. É o do Júlio Emílio Braz, é o Pretinha Eu. Ele narra uma história de preconceito de uma menina de uma família humilde, como tantas outras tem no nosso país. Ela recebe uma bolsa em uma escola de elite e, pelo fato dela ser negra, ao entrar nessa escola de elite, onde a maioria dos alunos são brancos, ela começa a sofrer diversos tipos de perseguições, todos os tipos de humilhações possíveis. E aí é uma história muito bonita, porque é uma história de superação, é uma história de autodomínio, de conhecer a si próprio. É uma história magnífica. Essa obra do Júlio Emílio Braz é ótima, 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 ótima. E aí nós temos agora aí um outro livro. Esse livro ele costuma desagradar algumas pessoas por causa do final. O final realmente é um final surpreendente. É um livro muito bom também, do Luiz Dill, Todos contra Dante. Ele retrata muitas faces do bullying, cyberbullying, da violência, no ambiente escolar também, no ambiente externo também, a perseguição. É ao ponto que esse bullying, esse fenômeno aí pode culminar, né? Uma série que se tornou muito reconhecida agora no Netflix, são as 13 razões por quê. É uma série que fala sobre suicídio e onde uma menina, uma adolescente, ela explica por que ela resolveu cometer suicídio. E aí ela explica as razões, né? Por exemplo, bullying, machismo, assédio sexual, omissão das pessoas que não poderiam ajudá-la e não a ajudaram, a ignoraram no seu sofrimento. É uma série bacana. Eu já não recomendo essa série para crianças, eu recomendo mais para adolescentes, porque em dados momentos, como se diz, né? Fica um pouco pesado. E agora, para a gente entrar aqui no final da apresentação, falar um pouco sobre como combater o bullying. Então, a gente precisa acabar com algumas verdades que são ditas, né, todos os dias aí por inúmeras pessoas. Primeiro, a gente precisa, para resolver o problema, a gente precisa admitir que ele existe. Então, admitir que o bullying existe na escola, na igreja, na empresa. Existe bullying, as pessoas precisam admitir, existe.
Segundo passo, não tolerar. Não podemos tolerar, não podemos ser coniventes com a situação. Terceiro, promover o diálogo da situação. Promover um diálogo entre as partes. Às vezes, se não for possível, tratar separadamente. Acolher a vítima. A vítima precisa de ajuda. Ela não é vítima, ela não se tornou vítima porque ela quis. Ela não tinha esse desejo de se tornar vítima, né? Como se diz, outro dia eu comentei isso. A culpa do estupro é sempre do estuprador, nunca da vítima. Nada que a vítima faça vá justificar a atitude desse crime. E no bullying, para mim, é a mesma coisa. Esse é o meu valor de juízo. Não estou dizendo que é a palavra final, não. E ser bem severo com os agressores. Os agressores, eles precisam ser denunciados. Eles precisam entender que o que eles fizeram é errado. Eles precisam entender que estão totalmente equivocados em ter esse tipo de comportamento. Denunciá-lo para que, dependendo da situação, ele pode até receber ajuda. Muitas vezes ocorre o bullying em cadeia, né? A criança sofre bullying com um irmão em casa, chega na escola, quer descontar em alguém. Às vezes a pessoa tem um relacionamento abusivo em casa, chega no trabalho, ela quer descontar em um terceiro. Então, às vezes pode estar ocorrendo assim em cadeia a situação. Então, o agressor também precisa ser acolhido. Denunciar, é claro, e acolher. Então, assim, eu recomendo sempre, possível, principalmente nas escolas, nas empresas, promover roda de conversa, de diálogo, né? Ouvir os relatos, pedir às pessoas que já passaram por isso, se elas quiserem, se elas se sentirem à vontade, para dialogar, mostrar o tanto que isso é ruim, tanto que isso causa sofrimento e angústia. E essa questão da denúncia, eu sempre falo, denunciar é muito importante, porque às vezes a vítima não consegue resolver o problema, não consegue superar o problema. E às vezes o agressor não consegue se identificar como agressor, ele só se considera uma pessoa engraçada que faz muitas brincadeirazinhas. Então, o primeiro lugar para tratar o bullying é na sua família. Procura seu pai, sua mãe e pede ajuda. É muito comum também, às vezes, a criança não procurar o pai e a mãe por vergonha, acanhamento, falta de confiança, medo de represália. Então, se você, pai e mãe, não foi procurado, não se sinta ofendido, não se sinta traído. Às vezes a criança pode estar mesmo desorientada, o adolescente, a criança pode estar desorientada e fica com medo de expor isso para a família e a família rejeitá-lo e entender que ele é uma pessoa que causou o problema. Ele foi o pivô da situação. Então, se não é possível o diálogo com os pais, eu sugiro às vezes procurar na escola acompanhamento de algum professor, um professor que você um professor ou um chefe, alguém que você confia, alguém que tem um relacionamento mais próximo, conversa sobre esse assunto, tenta ganhar um bom conselho. O importante é conversar. Se calar e voltar para dentro de si, as chances de resolver diminuem muito. Se todo caso a pessoa tiver timidez e não quiser relatar isso com ninguém porque foi uma situação desagradável, que causa angústia e sofrimento, outra situação, você pode desabafar aí pelo Disque 100, ou Disque Direitos Humanos. Me relatar o que está acontecendo aí na empresa que você trabalha, no clube, na igreja, ou até mesmo aí na escola. São denúncias que você não precisa se identificar, sigilo absoluto. Uma ferramenta excelente e tem acompanhamento aí da Secretaria de Direitos Humanos. Outra situação bacana é usar a tecnologia em nosso favor. Hoje tem o aplicativo Proteja Brasil. Então, você tem um smartphone aí que está passando por essa situação ou conhece alguém que está passando por isso, pode usar o aplicativo para denunciar também. Uma terceira forma de denunciar é o Conselho Tutelar da sua cidade. Às vezes você consegue o telefone do Conselho Tutelar e explica a situação. Então você aí, jovem, funcionário de empresa, membro de clube, membro de igreja, professores, diretores, querem fazer essas denúncias, tem todas essas ferramentas, né? E são ferramentas muito boas e que trazem resultado. O importante realmente é não se calar, é denunciar e não ter receio.
Você não precisa se identificar, você não precisa falar seu nome. Você pode apenas relatar a situação, dizer onde acontece, como acontece, com quem acontece, pessoas envolvidas, qual que é a prática que é feita, qual que é o tipo de agressão. Liga e fala todas as informações que você tem. Você vai estar ajudando uma pessoa. Não se cale, não se cale, não se omita, não fique intimidado. O importante é denunciar todas as situações para que a gente possa criar um ambiente aí de convívio social mais agradável e sem tanta infelicidade. Então, o bullying não é brincadeira, o bullying é uma coisa muito séria e eu sugiro aí, quem puder, vejam os filmes, vejam as séries, leiam o livro, e você vai ver o bullying com outros olhos e ver que realmente é uma situação extremamente deplorável e desagradável. Não podemos compactuar com isso. No mais, agradeço a todos aí que tiveram comigo, que tiveram paciência de ver esse vídeo, de ouvir minhas palavras, e vamos criar um ambiente melhor para que todos possam sorrir, a gente possa ter um convívio social pacífico, sem essas brincadeiras aí que o pessoal, né, intitula, esses comportamentos deploráveis. Bullying não é brincadeira. Lembrando, brincadeira é quando todo mundo está sorrindo. Quando alguém para de sorrir, não é brincadeira. Então, obrigado e até a próxima.